Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos. Estamos voltando aqui para mais uma aulinha nossa, dando continuidade aos nossos estudos. Mas antes de começar a aula, antes de começar o nosso vídeo, quero deixar para vocês, lembrá-los que na descrição do vídeo nós temos aí a nossa lista de presença. Não deixe de assiná-la, não deixe de colocar o seu nominho lá, porque ela é fundamental para a gente computar quem está assistindo a aula, quem está acompanhando aí a nossa rotina. Na última aula eu coloquei lá uma interação nossa pelo chat, alguns alunos entraram, algumas pessoas tiraram dúvida comigo. Se caso você não conseguiu, se você permanece com dúvidas ainda, não deixe de colocar nos comentários aqui, ou não deixe de me enviar que na próxima live, no nosso próximo encontro, eu faço questão de responder todas elas, tá? Não vamos passar o conteúdo com dúvida não, tá? É normal ter, não tem problema, pode perguntar quantas vezes for preciso, tá bom? Na última aula, no qual foi interativa, no formato lá que eu pude responder vocês pelo chat, eu trouxe uma ideia sobre o capítulo 3, Nosso Brasil em Partes Menores. Nós começamos a conhecer aí sobre o nosso território, conhecer alguns aspectos sobre a República Federativa do Brasil. Na aula passada eu trouxe uma ideia primeiro do que era território, nós vimos que era um espaço ocupado, que ele era controlado pela sociedade, e que no geral ele era administrado por um governo. Vimos também que um território ele tem alguns limites muito bem definidos que vão justamente delimitar o poder desse governo, que vão determinar ali aonde esse governo vai administrar esse país e onde ele não administra, porque a partir de um outro limite, a partir daquela outra parte, é um outro governo que vai controlar e administrar o território. E nesse contexto que nós entendemos que é um território, eu também expliquei para vocês sobre limites, Vimos que é uma linha que determina ali ou que separa duas extensões, não é verdade? Por exemplo, o muro da sua casa com o do seu vizinho, a parede do seu quarto com a sala, por exemplo, é um limite, É uma linha ali, no caso é uma linha física, vamos dizer assim, um muro, uma parede, e ela está determinando ali ou separando duas extensões, Por exemplo, o seu quarto da sala, a sua casa da casa do seu vizinho. Então isso é um limite, tá? Nós vimos também, estou fazendo uma breve recapitulação aqui para poder ficar fácil, Nós vimos lá que o Brasil ele era organizado, em unidades federativas, ou seja, em estados, e esses estados, por sua vez, eram organizados em municípios, na verdade. Eu falei também com vocês que essa divisão entre estados e municípios era uma forma de facilitar a administração do país, um país tão grande como o Brasil, por ser muito grande, cada parte do Brasil tem uma determinada particularidade, cada parte do Brasil tem um determinado especificidade, tá? Então é por isso que nós temos que organizar o Brasil dessa forma para poder facilitar o nosso controle, a nossa administração, E aí eu disse também que toda a administração do território brasileiro é responsabilidade do governo federal. E o governo federal, que tem sede em Brasília, a capital do Brasil, lá no Distrito Federal, ele é chefiado pelo presidente da República, não é isso? Falei que os estados, ou seja, as unidades federativas do Brasil, elas são administradas, elas são chefiadas pelo governador. Não é isso? Por exemplo, o governador de Minas Gerais se chama Romeu Zema. Então, ele é o governador do estado de Minas Gerais, da unidade federativa chamada Minas Gerais. E também diz que os estados, que estão divididos em municípios,
né? As cidades, como nós conhecemos, onde nós vivemos, elas são chefiadas, elas são administradas pelo prefeito, né? O prefeito aqui de Belo Horizonte, por exemplo, se chama Alexandre Calil. Tá? Então, geralmente nos estados, a principal cidade é aquela que vai ser definida como a capital do estado. Tá? Por exemplo, a capital de Minas Gerais, nós temos aí Belo Horizonte. Ok? Falei também, só a título de curiosidade para vocês, que o Brasil aí tem 5.570 municípios, né? E só Minas Gerais, por exemplo, nós temos 853 municípios. É muita coisa, né? Então vamos lá. Então, agora que eu fiz uma breve introdução, relembrei sobre a nossa aula passada, né? Reafirmo, se teve dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários que eu vou responder depois numa próxima live, né? Vamos fazer então a correção das páginas 123 e 126 que eu havia, né, colocado para vocês no último roteiro, né? São 2 páginas que vão tratar sobre essa ideia já de conhecer, de ter uma percepção sobre o território brasileiro, tá bom? Então vamos ver essas páginas aqui. Hoje eu vou usar minha canetinha de novo, espero que dê certo, né? Vamos ver aqui. Então, deixa eu passar. Olha só, eu fiz um recorte, né? Vocês já sabem como que eu faço a correção do livro. Eu fiz um recorte aqui, né? Da página e na sequência nós vamos responder aqui juntos. Tá? Então primeiro eu vou discutir aqui com vocês a questão e no próximo slide eu coloco uma resposta para poder ficar fácil, se caso você errou, se teve dúvida, você conseguir anotar no seu caderno. Tá bom? Então vamos ler juntos aqui. Ó. Há várias formas de indicar que um território pertence a alguém ou a um grupo. Então ele está dizendo que tem vários jeitos aí de eu olhar se aquele território pertence a uma pessoa ou a um grupo, tá bom? Por exemplo, o Brasil. Será que o Brasil ele pertence, aí aqui é um território, ele pertence a quem? Será que ele pertence ao governo federal? Ou ele pertence à sociedade brasileira? Tá? O território brasileiro ele pertence à sociedade, né? O governo não é dono do nosso território, ele controla apenas o nosso território, ele administra ele, tá? Mas depois nós vamos discutir isso melhor. Vamos terminar de ler a questão. Leia a história em quadrinhos a seguir e depois responda as perguntas. Então vamos ver a história aqui. O gatinho preto vai perguntar o que ele está fazendo e o gatinho amarelo está colocando vários recadinhos aqui, né? Na cortina, no sofá, nessa mesinha aqui, dizendo gato amarelo. E aí ele vai responder, eu estou marcando o território. Aí o gatinho preto, uai, você não aprendeu a colocar o seu cheiro? E ele vai lá e começa a lançar um perfume nos locais, né? Engraçado. Antes de eu responder, né, a gente tem que entender que os animais eles são muito territorialistas. Né, eles marcam o seu território, onde eles controlam, onde eles administram, onde eles são donos daquele território. Né, já viu o cachorro, por exemplo? O cachorro já percebeu que quando ele chega em algum lugar, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele faz xixi naquele lugar. Por quê? Ele está demarcando aquele território, ele está marcando que a partir daquele momento ele controla aquele território. Tá? Então pode perceber que geralmente se você tem algum animal, um cachorro em casa, por exemplo, ele sempre vai fazer xixi lá no mesmo lugar, porque é uma forma, com o cheiro dele, né, ele demarcar que aquele território é dele. Tá? Então esse quadrinho aí, né, essa historinha está falando mais ou menos sobre isso. Mas o engraçado é que parece que o gatinho amarelo aí, ele não entende muito disso, né? Porque ele foi colocando plaquinhas, né, dizendo que a cortina era dele, que o sofá era dele, né, esse tipo da mesinha era dele. E aí quando o gato preto fala, rapaz, mas você não aprendeu a colocar o seu cheiro nos locais? Os gatos geralmente né, eles ficam passando, né, o seu corpo, o seu pelo naquele local, que aí fica o cheiro dele e ele está demarcando aquela área, aquele território como sendo dele. E parece que esse gatinho aí não sabe fazer isso, né? Porque quando o preto aqui perguntou, o gato preto perguntou, né, ele começou a jogar o perfume no local. Mas vamos ver, um perfume.
Vamos ver, de que maneira o gato amarelo indica que o território da cena pertence a ele? Então, nós percebemos aqui que o gato amarelo, né, demonstra aqui que o território pertence a ele, colocando o quê? Essas plaquinhas adesivas aqui, ó, nos locais. Tá lá, é o que eu falei com vocês, ele colocou uma placa no sofá, né? Ele colocou uma placa na mesa, na cortina e falou, isso aqui é meu. Né? Então, respondendo a letra A aí, né, de que maneira o gato amarelo indica que o território da cena pertence a ele, né, por meio então das etiquetas dessas plaquinhas aí, ok? Logo, logo eu vou colocar essa resposta por escrito para vocês acompanharem melhor. Tá? Vamos ver a B. Qual é a observação que o gato preto faz? Né? A observação que esse gatinho preto aqui vai fazer, cadê ele? Deixa eu ver minha caneta, que é o gatinho preto aqui vai fazer, né? Tá escrito neste detalhe aqui, ó. A observação que ele vai fazer é que os gatos, eles marcam o seu território com o cheiro que eu falei com vocês, né? Então, os gatos não marcam território colocando placas dizendo que aquilo pertence a ele ou não. Eles vão marcar o seu território com o seu cheiro, né? Já tinha até dito isso para vocês. Ok? Deixa eu arredar isso aqui um pouquinho para poder ler essa questão C aqui. Vou colocar aqui em cima por enquanto, tá? Então vamos lá. Como os seres humanos costumam indicar ou demarcar o seu território? Olha só, né? A gente não faz igual os animais. Eu não fico passando meu braço lá na porta do meu quarto, lá na minha cama, para dizer que ela é minha, né? Eu não faço xixi nos locais para colocar o meu cheiro e demarcar que aquele território é meu, né? Os seres humanos, eles usam outras formas, outros métodos de indicar, né, de marcar um território, né? A gente pode marcar um território que por meio de muros, de paredes, cercas, grades. Por exemplo, a minha casa aqui, ela é demarcada, o território da minha casa é demarcada pelo quê? Por um muro, tá? Eu tenho um muro aqui que vai separar a minha casa da casa do vizinho. Então, esse muro aqui, ó, é o que vai demarcar a minha casa. Mas pode ser uma cerca, não é verdade? Por exemplo, em fazendas, por exemplo, né, eles demarcam lá com cercas, né? Já perceberam que ao longo disso tem aquelas cerquinhas assim? Então, eles estão demarcando o local com cerca. Pode ser por grade, né? Como é que eu demarco o local que uma pessoa está presa, por exemplo? Através das grades, né? Aquilo é um território. Ok? Deu para responder essas? Vamos ver a resposta lá então, que aí você pode dar um pause se for preciso no vídeo e escrever ou transcrever a resposta aí se não tiver respondido da maneira correta. Vamos ver na próxima página então. Deixa eu passar. Olha aí. Ixi, deixa eu colocar meu vídeo. Onde que eu vou colocar meu vídeo, gente? Para vocês verem aqui em cima. Olha aí, então, a resposta da letra A, né? Igual eu falei, por meio das etiquetas que nós vimos aqui, tá ok? A letra B, a observação do gato, diz que os gatos marcam o território com o seu cheiro, né? Nós conseguimos achar a resposta bem aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ok? E a letra C, os seres humanos costumam marcar o seu território por meio de muros, cercas, grades, entre outros aspectos, né? Depois eu vou querer ver nos comentários aí que outras maneiras vocês acharam dos seres humanos marcarem aí, demarcarem o seu território, tá bom? Então, espero que tenham entendido. Essa é a correção da página 123, né? Agora deixa eu passar aqui também meu livro aqui para ir junto. Vamos corrigir aqui a página 126 agora. Essa aqui é gostosa de fazer, né? Porque tem que colorir. Vamos lá nela. Olha aí. Agora eu vou voltar minha foto aqui para baixo. Estou andando nesse vídeo aqui como se eu estivesse andando em sala de aula, né? Toda hora vocês vão ver, quando a gente estiver presencialmente, que eu não paro quieto um minuto. Fico para lá e para cá. Não consigo dar aula parado, não. Então, olha só, na página 126 ele está trazendo aí um mapa do Brasil, né? E está pedindo aí para nós fazermos algumas coisas, colorir, escrever algumas coisas no mapa. Qual que é o sentido desse exercício aí? É nós conhecermos o nosso território, nós temos uma ideia do que compõe o nosso território. Tá
bom? Então, vai ser um exercício que nós vamos ter que escrever algumas coisas e colorir. Como eu estou fazendo pelo computador aqui, eu falei com vocês, eu estou colorindo por aqui, meu desenho não vai ficar bonito não, tá? Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Então vamos ver a letra A lá. A letra A, ela pede a primeira coisa seguinte, pinte o mapa usando as seguintes cores. Então ele pediu primeiro para eu pintar o mapa, os oceanos de azul. Então eu vou pegar minha canetinha aqui, que eu não estou vendo mais ela, tá aqui. Vou colorir essa parte aqui de azul. Vamos ver aqui. O oceano aqui que banha o Brasil, ele fica a leste, é nesta parte aqui, ó. É chamado que de Oceano Atlântico, tá bom? Então, Oceano Atlântico, ó, você vai colorir de azul toda essa parte. Vamos lá, opa, cuidado para não pegar o mapa. Vai ficar feio o meu, né, gente? Mas depois os seus eu tenho certeza que vai ficar bonitão. Quando voltar às aulas que eu for dar o visto, né, eu vou colocar meu carimbo lá para vocês no caderno, eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso de vocês. Aí eu vou ver. Então, olha aqui, ó. Colori o mapa. Esse é o oceano que Atlântico que banha o Brasil. Você não precisa responder isso aqui, mas eu vou escrever aqui só por desencargo de consciência. A letra vai ficar feia, porque eu estou com uma caneta aqui. É o Oceano Atlântico. Ok? Oceano Atlântico. Tá? Vamos lá. De rosa, a unidade da federação onde você mora. Então, vamos pintar de rosa agora qual é o nosso estado. Eu não tenho uma cor rosa aqui na minha tela. Tá? Então, vou usar o verde aqui e finge que é rosa, tá bom? Então, aqui, ó, vamos pintar de rosa a nossa unidade. Qual que é? Minas Gerais, né? Então, aqui, ó, finge que esse verde é um rosa. Nós vamos pintar aqui o estado de Minas Gerais. Eu não vou colorir tudo direitinho, senão nós vamos ficar aqui 2 horas nessa aula, né, gente? Vamos lá, então, o estado de Minas Gerais, que é o estado que nós moramos aqui, ó. Minas Gerais. Vamos ver agora. De amarelo, as unidades da federação vizinhas. Então, tem que pintar de amarelo agora, né, os estados que fazem fronteira aí, que fazem limite com Minas Gerais. Então, de amarelo, nós temos aqui a Bahia. Tá acabando já, tá, gente? A Bahia. Nós temos aqui Goiás, tá vendo? Todos os estados aqui, ó, que fazem limite com Minas Gerais. Nós temos Goiás. Nós temos São Paulo. Quase que eu esqueço aqui, ó, o Mato Grosso do Sul, que faz fronteira aqui, ó, que faz limite bem na pontinha do nariz de Minas Gerais aqui, né? Mato Grosso do Sul. Eu tenho aqui o Rio de Janeiro, famoso Rio de Janeiro, e aqui o Espírito Santo. Então, deixa eu colocar aqui, as unidades da federação vizinha que fazem parte aí, né, que fazem limite com Minas Gerais, eu tenho a Bahia, né, que nós vimos ali, o Espírito Santo, eu tenho São Paulo, eu tenho o Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso do Sul. Eu coloquei só a sigla dos estados aí, tá bom? E, por fim, ele pede aqui na letra A para pintar de roxo todas as outras unidades da federação aqui, né? Então, roxo, vou pegar, eu tenho roxo, eu não tenho rosa, mas tenho roxo. Então, eu não vou pintar não, eu só vou escrever a sigla aqui, ó. Nós temos aqui o Amazonas, vocês verem, o Acre, nós temos aqui em cima Roraima, Pará, nós temos aqui o Amapá, aqui o Mato Grosso, aqui Rondônia, Tocantins, aqui é o Maranhão, Piauí, não lembrar tudo, hein? Ceará, aqui o Rio Grande do Norte, RN, embaixo nós temos a Paraíba, PB, Pernambuco, Alagoas e Sergipe aqui, tá? E agora no sul aqui do Brasil nós temos o Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. São essas aí, as outras unidades da federação. Ele pediu para você colorir, eu coloquei a letra aí só para ficar mais fácil e ficar mais rápido, ok? Vamos voltar para minha cor tradicional vermelhinha lá para fazer a B agora. Escreva no mapa o nome da capital do Brasil. Então no mapa aqui você vai escrever, a capital do Brasil fica aqui no Distrito Federal, Brasília, ok? Então Brasília. O nome e a sigla da unidade federativa de onde você mora. Né? Nós já até colocamos lá em cima, qual que é a sigla? MG. De quê? De Minas Gerais. Deve ficar um pouquinho feia, né? Aqui. De Minas Gerais. E o nome da capital da unidade federativa de onde você mora. A nossa capital fica bem aqui, ó. Ela está até indicada aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Eu acharia esse pontinho aqui, ó lá. Porque está falando na legenda do mapa, né? Era só eu olhar a legenda que eu sabia que ali era a capital. E qual que é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte, a cidade mais importante que eu falei com vocês. Belo Horizonte, pela que vem com a sigla BH. Ok? Nossa, mas a letra está muito feia aqui. Vamos lá. E por fim, a letra C, preencha o título do mapa. Qual é o título deste mapa aqui? Tá? Toda vez que um mapa vai trazer aqui o território brasileiro com a divisão, com os limites dos seus estados, ele vai se tornar o que nós chamamos aí de mapa político do Brasil. Tá? Ou então você pode chamar de divisão política. Não tem a ver com partidos políticos, né? Política do Brasil. Tá? Quer dizer o quê? Sobre as divisões territoriais dentro do Brasil. Ok, pessoal? Então, esse é o título do mapa. E olha aqui, vamos ver aqui na próxima página. Agora ele coloridinho, feito mais ou menos bonito, né? Também ficou muito bonito, não. Olha aí que eu colori. Então, coloquei aqui ó, o título do mapa, respondendo a letra C. Coloquei os estados, todos em roxo aqui, as demais unidades federativas, né? De amarelo, os estados que fazem limite com Minas Gerais. Identifiquei que é a capital do Brasil, a sigla do nosso estado e o nome da nossa capital, além de pintar aqui de azul o nosso Oceano Atlântico. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa eu estou à disposição para responder. Não deixe aí, então, de mandar as dúvidas e de colocar, assinar a lista de presença, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima aula.